Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem da plateia, imprensa e todos que estão em casa nos assistindo. Então, depois de um mês de afastamento, estou de volta às sessões da Câmara e gostaria de, como primeiro registro aqui na tribuna, fazer um agradecimento e dar os parabéns para a Elisete, que assumiu por 30 dias, nossa suplente dentro do Partido Progressista, com mais de 700 votos, ficou na terceira suplência do partido e assumiu por 30 dias, tendo uma oportunidade de mostrar um pouco da sua vontade, do seu trabalho, dos seus ideais, dos seus projetos. Não estava na cidade, então não acompanhei de perto o trabalho, mas vi a reportagem que saiu no jornal agora sobre a passagem dela por aqui e a satisfação que ela teve em poder, da forma dela, contribuir com os seus eleitores e com os munícipes de São Bento do Sul. Então, fica aqui registrados parabéns à Elisete pelo mês que passou aqui, em substituição à minha pessoa, nos trabalhos legislativos. Com certeza foi uma experiência produtiva para a cidade e para ela, e todos ganhamos com isso. Então, parabéns à Elisete por esse tempo que ela passou aqui, esses 30 dias. Gostaria de fazer um registro sobre algo que me marcou quando eu pude, por um mês, também assumir como vereador, quando era primeiro suplente do PP na última eleição. Tinha feito 808 votos, fiquei na primeira suplência. Em 2014, o nosso hoje vice-prefeito, Márcio Drevic, se afastou por um mês, também dando oportunidade para que eu fosse vereador por um mês. E naquele mês eu pude propor uma lei que foi aprovada aqui na Câmara e sancionada pelo prefeito na época e se tornou a Lei 3437 de 2014, que prevê isenção de IPTU para portadores de câncer na nossa cidade. E eu trago esse assunto de novo à tona, porque justamente foi num período de 30 dias que eu assumi como, então, suplente, que eu pude desenvolver esse projeto que muito me orgulha até hoje, que é uma lei que vem a beneficiar pessoas que passam por um momento difícil em suas vidas, famílias que passam por esse momento difícil em suas vidas, e nós estamos agora, nesse momento, no prazo da lei para que esse ano, novamente, quem tem alguém na sua residência morando que está fazendo um tratamento para neoplasia maligna, o câncer, pode requerer a isenção ainda do IPTU desse ano de 2018. Porque a lei ela estabelece que o pedido da isenção deve ocorrer até no máximo 60 dias após a data do pagamento em parcela única do imposto, que é 10 de abril. Então, nós temos até o início do mês de junho, então nunca é demais divulgar isso. Quem souber de famílias, às vezes estão passando por esse processo, muitas vezes as pessoas não se ligam nessa questão, porque justamente estão abaladas psicologicamente. Então, a lei está em vigor, ela está vigente em São Bento do Sul, então, quem tem, é proprietário do imóvel ou mora no imóvel, não precisa necessariamente ser o proprietário, tem direito à isenção do IPTU, desde que atenda os requisitos da legislação municipal, como, por exemplo, 3 salários mínimos no máximo de renda familiar, e os demais documentos têm que ser apresentados no protocolo da prefeitura. Gostaria de falar aqui também, hoje me chamou a atenção, quando de manhã eu estava transitando pelo centro da cidade, que nós temos um imóvel que foi demolido, ao lado ali do Hesler. Quem passou e chamou atenção, até na rede social já viu alguma coisa. Eu fui de manhã a uma reunião na prefeitura, me chamou atenção, já questionei, afinal nós discutimos ano passado aqui 2 leis, que uma é do tombamento municipal e a outra da padronização histórica, na zona comercial histórica do centro da cidade, e eu questionei sobre a demolição daquele imóvel, onde era o Lorde Cabeleireiros, quem não viu, ali do lado do Hesler. E, na verdade, hoje existe a lei do tombamento e, para poder fazer a demolição do imóvel desse, precisa ter a autorização da comissão que foi formada junto com a lei. Porém, este imóvel em específico já tinha autorização para demolição há 1 ano e meio. Eu não lembro bem certa data, vi na prefeitura de 1 ano e meio a 2 anos. Então, já estava anterior às leis vigentes agora, autorizada a sua demolição, só o proprietário não demoliu à época. Então, até já vi alguns comentários de alguns mais afoitos, dizendo que alguns podem, outros não podem, mas nesse caso já estava... então, não passou pela comissão, não passou pela avaliação do patrimônio, porque já estava autorizado, não foi um procedimento posterior às leis que a gente aprovou aqui.
era um imóvel que eu imagino que, né, tinha seu interesse, talvez, de patrimônio cultural histórico, mas ele não foi demolido de forma ilegal, porque ele tinha a autorização para isso. Então, me chamou a atenção, queria registrar aqui, porque eu acho que chamou a atenção de muitas pessoas, porque é um imóvel que muitos, né, viam na região central. E a nova construção que vai dar lugar... Onde estava esse imóvel que foi demolido, sim, essa tem que seguir as regras da nova lei de padronização das construções na zona comercial histórica. Então, ela tem que seguir o estilo que foi adotado na lei. Então, a nova construção que será lá tem que adotar esse novo estilo. Então, com certeza, vai ficar algo que vai harmonizar com o Centro Histórico Cultural de São Bento do Sul. E, para finalizar a minha fala, não guardei muito tempo, o vereador Fernando, para falar sobre o que o senhor discorreu aqui. É uma questão jurídica, é um levantamento que o senhor fez como advogado. A gente sabe que dentro do mundo jurídico existem questionamentos, né, para um lado e para o outro. Eu vejo que o mais forte questionamento na área jurídica em relação à cobrança das tarifas de água é justamente em relação à questão da taxa mínima, que é o que a gente cobrava antes aqui. Existem muitas decisões que estão saindo questionando a legalidade da exigência da cobrança da taxa mínima sem ter o devido consumo. Então, eu vejo que a Justiça está trabalhando nessa questão e eu acho que a tendência vai ser acabar com a taxa mínima, como a gente acabou aqui em São Bento. Sobre a questão de ser uma taxa ou uma tarifa... Sim. Uhum. De fato, eu vi em outros municípios também a tendência é acabar com essa taxa mínima para ser pelo consumo. Mas aí vem a sua questão. Tem que passar pela Câmara a nova forma de cobrança ou não? Essa é o cerne da questão toda. Não vou mais me delongar sobre o assunto. Sim. Eu entendo que é tarifa, né? Discordo, eu não entendo que seja taxa, mas não sou eu, não tenho o poder de definir que é uma tarifa ou não. Então, eu entendo que da forma que foi feito está correto, não entendo que é uma taxa. E, vereador Fernando, a taxa mínima, como era cobrada antes, 10 metros cúbicos obrigatórios, você consumindo ou não, se for levar em consideração tudo que o senhor discorreu aqui na tribuna, que quando não há o consumo, por exemplo, é cobrado, e nesse caso seria uma taxa, então também era uma taxa. Então, se for dessa forma, sempre foi uma taxa e sempre foi tratado como tarifa. E se for assim, e se esteve errado por muito tempo, inclusive enquanto o senhor era prefeito no município, estava sob seu poder essa questão de fazer assim ou não. Então, não vejo que foi algo feito para burlar alguma lei. Eu acho que é um entendimento que vinha desde a criação do SAMAI e pode ser questionado, e se tiver que mudar, que mude-se, né? Então, não vejo problema nisso, que é uma parte. Eu também entendo que não houve nenhuma intenção de burlar. Burlou-se, mas não tinha intenção de burlar. Não há nenhuma má-fé, nenhum dolo na atuação dos gestores do SAMAI ou da prefeitura nesses anos todos. Há uma ilegalidade. Eu acompanhei um pedaço da sua entrevista na Rádio São Bento, sábado. Estava dentro do carro esperando minha esposa pegar comida e estava escutando o senhor. Se o senhor pegar e for escutar de novo o que o senhor falou o que o senhor falou de taxa, a taxa de água, a taxa de água, a taxa de água... eu não sei se o senhor falou a taxa como sendo a TBO como sendo uma taxa, ou foi assim, apenas uma impropriedade, mas o senhor repetiu N vezes. Porque essa taxa da água, essa taxa da água. Dá uma olhada nisso ali, porque o senhor ali, hoje o senhor fala, é uma tarifa, mas ali o que o senhor falou de taxa foi bastante. Eu fiquei quase que contando os dedos aqui rapidamente. Obrigado. Sim, mas é como o senhor comentou aqui, como a gente chama não importa, importa como ela deve ser classificada perante a lei. É costume a gente falar da taxa da água como taxa da água, né? Mesmo ela sendo classificada como uma tarifa. Mas é isso, desculpe pelo tempo excedido. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, por favor. Vereador Jair Sabino. Vossa Excelência, vereador, tenho tempo de até 6 minutos para as suas colocações.